Oi pessoal, aqui é a Fernanda Souza. Vim aqui contar para vocês como que foi a minha experiência, né, na caminhada que eu fiz entre São Paulo capital e o Santuário Nacional de Aparecida. Contar a minha experiência, o que eu vivi nessa viagem, que foi algo surreal, e até também dar dicas, né, de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi que você não precisa cometer na sua viagem. E meu nome é Fernanda Souza. Se você não me segue ainda aqui no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Bom, eu, como policial rodoviário federal, em 2018, fui trabalhar na Operação Aparecida. Eu me emocionei muito durante aquela operação e eu tomei a decisão de que eu iria fazer aquela caminhada, eu iria viver o que aquelas pessoas estavam vivendo. Né? Era muito emocionante mesmo, assim, foi uma operação maravilhosa. Então eu ia fazer em 2019, chegou 2019, não consegui. Quando chegou em 2021, veio a pandemia, quando chegou em 2021 surgiu a oportunidade de ir nessa viagem. E faltavam 3 meses, né, para a viagem acontecer. E fui conversar com uns amigos meus que fazia já esse trajeto a pé. E ele falou pra mim, caminhe muito pra treinar. Só que só faltavam 3 meses, né? Embora eu não fosse totalmente sedentária, já não tinha mais tanto tempo assim pra treinar. E o treino não é musculação, não é corrida, é caminhada mesmo. E a gente sente a diferença quando a gente vai praticar essa caminhada longa. Então, assim, eu não me preparei fisicamente o tanto que eu deveria ter me preparado. Então, se você tá aqui hoje, você quer fazer o ano que vem, comece a praticar caminhadas, comece a praticar caminhadas longas. Não deixe para fazer isso em cima da hora e não vá sem ter algum condicionamento físico voltado para aquilo, porque eu acabei sofrendo bastante. Vamos lá então. Nós, dia 8 de outubro de 2021, nós saímos em direção ao Santuário Nacional, saímos da Zona Norte. E aí começou essa jornada que deu em torno de 184 quilômetros. Bom, o primeiro dia, gente, foi assim, muito tranquilo, caminhando bem, né, seguindo ali e tal, me perguntando, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né, por que eu tô indo nessa caminhada? Porque eu não tinha promessa, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, mas eu não tinha feito nenhuma promessa, eu não tinha nenhuma situação assim, que me, né, que fizesse com que eu fosse nessa viagem. Mas eu tinha muita vontade e eu queria sentir como é que era viver a experiência. Bom, gente, o erro que eu cometi no primeiro dia, eu vi na internet que eu deveria passar vaselina no meu pé. E eu fiz isso, só que ao invés de passar a vaselina sólida, eu passei vaselina líquida. E aí, no meu sapato, que já tava bem maciado, que é outra coisa também, né, que é interessante você ir com um sapato bem maciado, eu coloquei o absorvente, que é recomendado para absorver o suor durante a caminhada. Só que conforme eu coloquei o óleo, né, a vaselina, o meu pé foi gerando um atrito ali com o absorvente. E eu já cheguei no final do primeiro dia, depois de mais de 10 horas caminhando, eu já cheguei com meu pé machucado. Então eu já cheguei no primeiro dia com os pés cheios de bolha. E aí, fica aqui que você vai se impressionar com o que aconteceu no terceiro dia. O terceiro dia é o dia mais complexo dessa jornada aqui pra mim. E aí, no segundo dia nós saímos, eu já com o pé bem machucado, né, o meu amigo cuidando de mim, e eu saímos cedo. Foi um dia muito puxado, nós caminhamos aquele dia quase 60 quilômetros. Também foi uma coisa que a gente, né, não fez um cálculo interessante para ter uma caminhada mais leve. Nós tínhamos já pontos de hospedagem já, né, pré-definidos, e para chegar ali tinha essa quantidade de quilômetros, então tinha que caminhar aquele tanto. E não foi simples, gente. Quando chegou no final do segundo dia, eu estava extremamente cansada, extremamente dolorida. Isso porque eu vinha tomando anti-inflamatório,
relaxante muscular durante todo o caminho, o dia inteiro, sabe? E aí, o que que aconteceu? No segundo dia, eu terminei o dia bem debilitada, muito debilitada mesmo. E aí, para começar o terceiro dia, gente, para começar o terceiro dia, nós começamos a caminhar, a gente estava num grupo de 12 pessoas, começamos a caminhar e eu caminhava cada vez mais lento, devagarzinho, caminhava devagarzinho, devagarzinho, sabe? Todo mundo passava por mim e eu caminhando muito devagar, muito devagar. Até que quando a gente parou pro almoço, eu tava com os pés tão machucados que eu não conseguia atravessar a passarela de um lado pro outro da Dutra para ir até o restaurante. E aí o que que eu fiz? Eu sentei ali no chão e um colega do grupo falou assim: Fê, por que que você não vai de carro até a hospedagem e amanhã você continua a caminhada? Ai, gente, aquela hora assim, olhei pra ele, eu comecei a chorar, eu tava muito frágil, sabe? Muito vulnerável. E eu falei: não, eu não vim aqui pra andar de carro, eu vim aqui pra caminhar. Se eu tiver que andar de carro, para mim a caminhada acabou, eu tento de novo outra vez. Mas eu não entro em carro nenhum hoje aqui, só se eu desistir, né? Eu não queria desistir. E aí eu comi ali uma sopinha, um negocinho simples, mas eu gosto de comer comida, né? Cheguei um pouquinho assim, saí, deu uns 200 metros da onde eu saí. Tinha uma barraquinha, as mulheres entregando uns biscoitos, assim, em formato de coração. Aí ela entregou um biscoito pra mim, um biscoito pro meu amigo. E tinha ali uma feijoada, inclusive. Ah, quer comer arroz com feijão? Tal? Ah, quero, claro. Sentei pra comer e eu tava sentindo muita dor. Mas era muita dor. E aí, quando a gente estava ali comendo, eu peguei assim, olhei pros biscoitos, né? Aí os biscoitos, eles tinham uma palavra escrita. No meu tava escrito fé, no dele tava escrito força. Aquilo, gente, virou uma chave na minha cabeça que eu não sei nem explicar. O que que foi aquilo? Virou uma chave, assim, que naquela hora, assim, eu comecei a chorar. Eu peguei a fitinha do biscoito, eu comi o biscoito. Peguei a fitinha do biscoito, coloquei na mão e falei: meu Deus, como que eu, né, não parei pra pensar. Eu sempre fui uma mulher de fé e de muita força. Por que que eu tô aqui tão debilitada? E aí, naquele momento, passou um filme pela minha cabeça, sabe? Tudo que eu já tinha vivido na minha vida, desde que eu tinha saído de casa, ido trabalhar em casa de família. Depois, quando eu vim para São Paulo, tudo que eu escutei, eu sempre sendo muito resiliente, sendo sempre muito forte, muito determinada. E eu tava ali naquele estado tão frágil. E aí, gente, ali eu falei assim: Deus e Nossa Senhora tá me dizendo o que que eu preciso para seguir. E eu só preciso de duas coisas: fé e força. E eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mulher forte. Então agora eu vou. Eu peguei, ao sair ali daquele local, eu peguei a fitinha azul, coloquei na minha mão e comecei a caminhar. Eu não sei aonde que eu achei tanta força. Eu comecei a caminhar, mas, sabe, numa velocidade absurda. E aí, eu caminhando na frente, o meu amigo caminhando atrás. Gente, eu não sei aonde que eu achei tanta força, eu não sei. Eu sei que eu comecei a caminhar com muita força e rezar, caminhando e rezando, caminhando e rezando. E o meu amigo andando atrás de mim, a gente começou a passar por todas aquelas pessoas que tinham de manhã passado por a gente começou a passar por elas. E aquilo, sabe, quando eu diminuía um pouquinho o passo, meu pé doía demais. Nossa, doía assim que parecia que eu ia morrer, sabe? Aí eu apertava o passo. Quando eu apertava o passo, parece que o pé anestesiava. E eu sei que foi assim, gente, que a gente foi seguindo. E aí a gente subiu aquela ladeirona que tem lá em Pindamonhangaba, no quilômetro 101 da rodovia, que é o pior trecho, assim, de ladeira. E a gente subiu aquela ladeira e eu subia e chorando, e chorando, e chorando, lágrimas escorrendo, sabe? E eu muito, muito, muito emocionada, muito emocionada. Eu falei: não, eu vou chegar lá. E foi assim, né, que antes do que a gente imaginava, nós conseguimos chegar na pousada, em Roseira.
Gente, que experiência. Quando eu cheguei na pousada, pra vocês terem ideia, eu não conseguia colocar meu pé no chão mais. Eu subia as escadas assim, escorando no corrimão, e eu coloco, igual quando você anda com muleta, sabe? E eu chorava tanto, eu abraçava o meu amigo e a gente chorava tanto de emoção, porque eu achei que naquele terceiro dia eu ia desistir. Só que eu não sou de desistir. Mas aquele biscoito que aquelas mulheres me deram, né, nos deram, pra mim aquilo foi uma mensagem de Deus, de Nossa Senhora. Que sim. E ali, qual foi a reflexão que eu trouxe? Que quando a gente acha que a gente já atingiu o nosso limite, que a gente já tá no nosso limite, a gente ainda tem muito ainda. A gente ainda tem energia pra caramba. E a gente ainda consegue fazer muita coisa. E foi assim, né, que eu cheguei à noite com meus pés em carne viva, bem inchados os meus pés, muita bolha mesmo, assim. E aí, gente, uma coisa que eu quero ressaltar, que eu vi muito nesse caminho, é a compaixão, a empatia, a parceria, sabe? As pessoas te ajudarem de graça. Esse meu amigo, ele foi um anjo na minha vida, o Fernando. Ele pegou, colocou gelo, sal, um balde com água, gelo e sal, e fez ali aquele trabalho nos meus pés. E eu dormi à noite, meus pés chegavam a ficar quentes, assim, sabe? De tão inflamado que tava. E aí eu fui dormir e falei assim, eu acho que amanhã eu não consigo. E a gente já tava muito perto de chegar, sabe? Já tava muito perto. Faltava pouco mais de 20 quilômetros. E aí a gente, faltava esse tanto, mas eu achava que eu não ia conseguir, porque eu não conseguia à noite colocar meus pés no chão. Aí acordei de manhã, né, foi uma noite, assim, complexa, porque eu tava com muitas dores mesmo. E aí de manhã o meu amigo fez um curativo, né, muito bem feito nos meus pés, e devagarzinho eu consegui ir caminhando. E naquele dia, né, o pessoal que estava comigo, eles encontraram um cajado, né, um pedaço de madeira que eu utilizei como cajado. E aí eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, né, de coisas que eu não fiz, de coisas que me prejudicaram, porque, né, eu fiquei muito mais vulnerável, eu fiquei muito mais frágil do que se eu tivesse tido já desde o começo. Então, assim, essa ajuda foi extremamente poderosa. Cada pouquinho que eu andava, os meus pés inchavam muito assim. Aí quando parecia que eu não ia aguentar mais, aí sentava, o meu amigo Fê, a minha amiga Glau, eles vinham, faziam uma massagem no meu pé, passava um gel, né, para dores ali com princípios ativos para melhorar a circulação. E aí eu consegui aliviar um pouco a minha dor e seguir em frente. E foi assim que por volta de 1h da tarde a gente estava chegando em Aparecida, né? E você visualiza a basílica ali da ladeira, assim, ali na Dutra. E que coisa sem explicação, sabe? Você olhar e falar, eu cheguei, eu consegui. Foi difícil, foi sofrido, foi doloroso, mas eu consegui. E aí o que eu quero ressaltar para vocês, né? Muita gente fala assim, isso é loucura. Gente, não julgue, não julgue. A pessoa que faz essa caminhada, ela tem um objetivo dentro dela. Ou é questão de fé, ou é questão de superação, ou é alguma outra coisa. Mas é uma caminhada que ela é muito transformadora, porque a gente vai num estado praticamente meditativo. A gente vai muito com a gente mesmo. Tanto que eu saí de casa, eu vou registrar tudo, eu vou fazer vídeos, vou fazer, né, vou postar e tal. Que nada, gente, que nada. É um mergulho interno. Sabe, assim, que você vive a tua essência, você sente as tuas dores, você se coloca vulnerável, você precisa se permitir que os outros te ajudem, sabe? Então, assim, foi uma experiência bacana demais. E vamos agora para a parte prática, né? Para as dicas,
como que foi, né, a parte de logística e tal. Então, assim, nós somos num grupo de 12 pessoas. A gente foi com um carro de apoio. Então, eu comecei no primeiro dia carregando uma mochilinha com o mínimo que eu precisava. Só que quando terminou o dia, eu não estava mais aguentando carregar essa mochila, porque uma mochila de 1 quilo se tornou, sei lá, uns 10 quilos, assim. Então, essa questão de quem vai com mochila tem que ver tanto o material, o peso do material da mochila, quanto a quantidade de coisas que você vai levar. Você não precisa de muita coisa. Se você levar roupas que você consegue lavar e ela secar de um dia para o outro, porque geralmente essa época é bem quente, já resolve, sabe? Não precisa levar muita coisa, não. O calçado é o tênis mesmo, ou né, o sapato apropriado para a caminhada que você vai, que de preferência não seja novo, seja algo que já tá laceado, que já tem o formato do teu pé. Gente, uma coisa que eu não fiz, eu não cortei a minha unha curtinha. E isso isso foi bem complexo, isso me atrapalhou muito, isso foi uma das coisas que me trouxe muitas dores. E no final eu perdi 5 unhas. Eu perdi 5 unhas, né? Quando eu voltei ali, minhas unhas foram caindo mesmo. E eu perdi essas 5 unhas. Então, unhas cortadas bem curtinhas. Outra coisa, não usar a vaselina nos pés, né? Como eu fiz, a vaselina líquida. Que normalmente essa vaselina o pessoal leva para quê? Para passar nas coxas, né? Às vezes uma fica raspando na outra, as pernas ali, fica raspando uma na outra. E aí o pessoal usa essa vaselina justamente para poder reduzir, né, esse atrito e não gerar assaduras, enfim. É interessante levar medicamentos, principalmente relaxantes musculares, pomadas dessas de circulação, dessas que tiram a dor, que ajudam, né, a tirar a dor. É importante, tem que levar. É importante você estar sempre muito hidratado. Então, no carro que a gente ia, tinha água, tinha frutas, tinha isotônico. E as nossas mochilas, elas ficaram todas no carro, né? No primeiro dia eu já desisti de carregar a mochila. Eu levei somente algumas coisas nos meus bolsos. A gente tinha esse conforto do carro, né? Mas nem todo mundo tem. Então, nós não precisamos carregar as coisas. Durante o trajeto, tem muitos pontos de apoio. Isso é um destaque, assim, é uma coisa maravilhosa. Porque tem de tudo que você imaginar. De comida, de bebida, água, gente. Se você não levar água, né, dependendo do trecho, você vai sofrer, porque demora para ter um espaçamento grande entre um ponto de apoio e outro, mas na maioria dos trechos, você vai conseguir pegar a água ali que as pessoas estão doando. É muito bonito o trabalho de voluntariado que as pessoas fazem nesse caminho. É muito legal, sabe, porque você se sente amparado. As pessoas vêm, te falam a palavra, te dá força, sabe? Te dá uma paçoquinha, uma água, uma banana, uma maçã. E ali você vai se nutrindo, né? Tanto dos alimentos, quanto a nutrição do afeto, do carinho das pessoas. Assim, é muito interessante, muitas pessoas muito generosas pelo caminho. Eu vi que alguns grupos, eles carregam tipo um tecido, assim, que você faz um cercadinho para fazer xixi, né? Para fazer xixi no meio do caminho, porque às vezes a gente passa num longo período sem ter nenhum banheiro. Então, e não tem também espaços assim mais fechados. Então, quando você tem esse cercadinho, né? As pessoas que estão ali, elas seguram o cercadinho, faz como se fosse um tapume assim, e você vai lá e faz seu xixi, né? Não dá pra fazer outras coisas, mas dá pra fazer um xixi. Então, é interessante isso. É interessante você ter preparo físico. É interessante você estar bem fisicamente, sabe? E é interessante também estar bem emocionalmente, porque é um momento onde a gente se coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Eu acredito que eu nunca me mostrei tão vulnerável, precisando de ajuda, como foi nessa caminhada. Então, assim, pra mim a caminhada, ela foi de bastante sofrimento mesmo, sabe? Porque eu não tinha me preparado fisicamente o tanto que eu deveria. Eu usei essa vaselina no meu pé, que acabou ferrando tudo, e eu fiquei, né, com os pés na carne viva. Mas, gente, chegar lá,
aquela coisa de você falar assim, cara, eu consegui. Não tem preço. É um negócio assim surreal. É um negócio que só vivendo para você saber o que que é. Não tem como eu te explicar. Então, assim, eu tenho toda a solidariedade do mundo com as pessoas que estão fazendo esse trajeto, que estão fazendo essa caminhada. É preciso muita atenção por conta dos veículos que estão circulando na rodovia, né? Se a gente não vai por um caminho mais alternativo onde não tem veículo. Então, precisa de muita atenção. A gente tem que estar muito atenta. É arriscado, sim, é arriscado. Mas tem coisas que é do coração, que é da nossa fé, que é dos nossos princípios. Não adianta, por mais que a gente saiba que é arriscado, que, né, que a gente corre riscos aí ao longo da caminhada, a sensação, o prazer de fazer essa jornada e de chegar lá e de ver o quanto que a gente consegue superar, sabe? A gente encontra tantas pessoas com tantas histórias, idosos, pessoas com restrições de mobilidade e que vão pela fé, Então, assim, se é tua vontade, só vai, viva a experiência. E se você chegar no meio do caminho e você não conseguir continuar, tá tudo bem. A gente faz até no ponto que a gente consegue, né? Então, assim, eu achei que eu ia desistir no terceiro dia. Foi um dia extremamente difícil, mas graças ao apoio dos meus amigos, graças à minha força de vontade, à minha determinação, que eu sempre tive a minha vida inteira e naquele momento eu resgatei aquela força, aquela fé, né? E fui com Deus e Nossa Senhora e cheguei lá e foi maravilhoso. E eu faria tudo de novo. Eu pretendo fazer essa caminhada mais uma vez e eu espero que dessa próxima vez seja mais leve, eu sofra menos, porque eu estarei mais preparada com certeza. Então não façam as coisas que eu fiz de errado. Corrija, sabe? Planeje a tua viagem. Coloque menos quilômetros, né? De uma parada para outra. É interessante sempre sair bem cedão, porque daí você pega o amanhecer, tá mais fresco, tal. Durante o dia a tendência é esquentar mais e você sofre um pouco mais. Também na estrada tem chuva. Então é interessante você levar a capa de chuva, é interessante você levar meias, né, para trocar quando chover, você trocar a meia. Então assim, gente, fé, força, determinação e vamos que vamos. Desejo muito sucesso na sua caminhada, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe o seu like, né? Compartilhe com quem vai fazer essa jornada, com quem tem curiosidade a respeito. E qualquer dúvida, eu estou aqui, só me chamar.